O meu nome é Helena Souza. Tenho 68 anos. Na manhã da passada terça-feira, o meu filho Diogo entrou na minha cozinha. Vinha com a mulher e com um advogado que eu nunca tinha convidado para entrar na minha casa. Ele sentou-se à minha frente, ajeitou a gravata 3 vezes e disse: "Mãe, congelamos todas as tuas contas esta manhã. É para a tua própria segurança." Eu deitei mais chá na chávena. Chá preto da Gorreana, ainda a fumegar. Dei um gole. Pusi a chávena e disse: "Meu querido, esqueceram-se de uma." Ele ficou pálido. Não aquele tipo de palidez de quem recebe uma má notícia. Aquele tipo de palidez de quem percebe que a pessoa que julgava indefesa acabou de avisar que não o é. O que aconteceu nos 11 dias seguintes custou ao meu filho o seu sócio, a sua reputação e, por muito pouco, o seu casamento. Mas estou a adiantar-me. Bem-vindos ao Histórias de Mulheres de Fibra. Este é o espaço onde mulheres fortes contam as suas histórias. Não para pedir pena, mas porque há coisas que precisam de ser ditas em voz alta. Se esta história mexer consigo, deixe um comentário e não se esqueça de subscrever. Vivo numa moradia tradicional em Cascais. Portadas brancas, hortênsias ao longo do caminho da entrada. Uma horta, nas traseiras da qual trato todas as manhãs antes que o sol fique demasiado forte. A casa está paga. Já lá vão 12 anos. No corredor, junto à porta da rua, há um barômetro de latão. Grau marítimo. Os meus colegas do Consórcio de Seguros Marítimos do Atlântico deram-mo quando me reformei há 3 anos. Trabalhei 32 anos para essa empresa. 32 anos a mergulhar em destroços de navios, a avaliar danos para pedidos de indemnização, a escrever relatórios que determinavam se valia a pena salvar uma embarcação ou entregar lá ao fundo do oceano. O Tiago, o meu marido, dizia sempre que eu adorava mais aquele barômetro do que a ele. Eu respondia-lhe que o barômetro nunca mentia. Eu era perita de salvamento marítimo. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desta profissão. Vestimos o fato de mergulho, pomos as garrafas de oxigênio às costas e descemos as águas escuras para olhar para as coisas que se partiram. Medimos os estragos. Fotografamos cada fenda. Subimos à superfície. Escrevemos o relatório. Apresentamos as nossas conclusões a uma sala cheia de pessoas que preferiam não ouvir o que descobrimos. E depois voltamos a fazê-lo na semana seguinte. Eu era boa no que fazia. Não por ser corajosa, mas por ser paciente. Porque documentava tudo. Porque nunca tentava adivinhar quando podia medir. A minha rotina matinal não mudou desde que me reformei. Café às 6 da manhã. Notícias até às 7. Uma caminhada pelo bairro e depois o que o dia trouxer. Naquela terça-feira, o dia trouxe o meu filho, a sua mulher e um advogado com uma pasta de pele. Mas antes de vos contar sobre essa manhã, precisam de perceber o que aconteceu há 7 anos, quando o Tiago morreu. O Tiago teve um ataque cardíaco numa quarta-feira de março. Foi rápido. Sem aviso. Estava a varrer as folhas do pátio, porque o Tiago varria folhas o ano inteiro se o deixassem. Sentou-se no degrau da entrada e não voltou a levantar-se. Os paramédicos disseram que ele já tinha partido antes de chegarem. O funeral foi no sábado. 200 pessoas apareceram. O Tiago era esse tipo de homem. Calado, generoso, presente quando era preciso. O Diogo veio com a Margarida. Namoravam há 8 meses. Ela usava um vestido preto e sapatos de salto-agulha que se enterravam na relva do cemitério. Agarrou-se ao braço do Diogo o tempo todo. Ele chorou. Ela verificou o telemóvel 2 vezes durante o elogio fúnebre. Eu reparei. 3 dias depois do funeral, o Diogo ligou-me. Queria falar sobre as partilhas e o patrimônio. Eu disse-lhe: "O teu pai e eu planeamos as coisas para eu viver, Diogo, não para distribuir bens." Fez-se um silêncio na linha, longo o suficiente para eu ouvir a Margarida sussurrar algo em fundo. O Diogo disse: "Claro, mãe. Eu só queria dizer, eventualmente." Eventualmente. Aquela palavra assentou-me no peito como uma pedra. O Tiago deixou-me tudo. A casa, as poupanças, a pensão dele, as nossas contas conjuntas. Não havia ambiguidades. O Tiago e eu estivemos casados 41 anos.
E cada cêntimo foi ganho em conjunto. Grande parte à custa dos anos que passei em fatos de mergulho, enquanto as outras mulheres da minha idade estavam em escritórios. O Diogo esperava a casa. Talvez as poupanças também. Não sei bem o que ele achava que lhe era devido, mas a expectativa estava lá. Eu conseguia senti-la da mesma forma que se sente uma mudança de corrente debaixo de água. Não se vê, mas sabe-se. Foi a primeira vez que vi algo mudar nos olhos do meu filho. Disse a mim mesma que era o luto. Eu estava errada. 6 meses depois, ele casou-se com a Margarida e tudo acelerou. A Margarida tornou-se parte da família num sábado de setembro. Um casamento lindíssimo. 300 convidados. Eu paguei 1/3 de tudo porque o Diogo me pediu. Não me importei. Nós fazemos coisas pelos nossos filhos. A primeira vez que a Margarida veio à minha casa depois do casamento, percorreu todas as divisões. Tocou nas cortinas. Abriu os armários da cozinha. Ficou à porta do quarto principal e disse: "Este lugar deve valer o quê? 700 mil euros? Talvez mais, com o tamanho do terreno." Eu disse-lhe: "Vale o que vale, Margarida. É a minha casa." Ela sorriu. Claro, eu estava só curiosa. Ela nunca estava só curiosa. Ao longo dos 6 anos seguintes, a Margarida construiu uma narrativa. Da mesma forma que alguém constrói um caso num tribunal. Lentamente, deliberadamente, um detalhe de cada vez. Disse a prima do Diogo que eu me tinha esquecido de desligar a rega. Eu não me tinha esquecido. Estava a regar as hortênsias novas. Disse aos vizinhos que eu parecia confusa no supermercado. Eu estava ao telemóvel com o Fernando Oliveira a discutir um contrato de consultoria. Disse ao Diogo que eu tinha deixado o fogão ligado. O fogão. Preciso de vos contar sobre o fogão. Em janeiro, a Margarida passou por cá para me deixar um empadão. Ficou 20 minutos. Falamos sobre as aulas da Rita. E depois foi-se embora. 1 hora depois, entrei na cozinha e encontrei o 3º bico do fogão ligado. Só o gás sem chama. O clique, clique, clique do isqueiro que não tinha prendido. Desliguei-o. Fiquei ali parada e pensei no assunto. 2 semanas depois, o Diogo ligou-me. "Mãe, a Margarida disse que deixaste o fogão ligado. Isso é perigoso. Estou preocupado." A Margarida era muito boa numa coisa. Conseguia fazer uma mentira soar a preocupação. O que o Diogo não sabia. O que nenhum deles sabia era que eu tinha instalado uma pequena câmara na minha cozinha 2 meses antes. Tinham começado a desaparecer coisas. Uma colher de prata de servir. Uma taça de cristal que a mãe do Tiago nos tinha dado. Coisas pequenas, fáceis de ignorar. Eu não estava à procura de uma mentirosa. Estava à procura de uma ladra. Encontrei ambas. Eu só soube dos problemas de negócios do Diogo mais tarde. A Rita pôs-me ao corrente depois de tudo acontecer. Mas vou contar-vos já, para que o resto faça sentido. O Diogo sempre quis ser promotor imobiliário. Não em pequena escala. Não a renovar casas ou arrendar apartamentos. Ele queria propriedades comerciais. Centros comerciais, complexos de escritórios. Aquele tipo de negócios onde se veste um fato para a assinatura e todos apertam as mãos sobre números com 6 zeros. O problema é que o Diogo não tinha o capital, nem a experiência, nem, para ser sincera, o bom senso. Ele associou-se a um homem chamado Carlos Barreto. O Carlos era advogado na área do imobiliário. Elegante, confiante. O tipo de homem que usa palavras como sinergia e fiduciário da mesma forma que as outras pessoas usam sal, com abundância e sem pensar muito. Juntos, encontraram um edifício comercial em Lisboa. Um prédio misto, comércio no rés do chão, escritórios por cima, preço de compra. 1.200.000 euros. Ambos assinaram garantias pessoais no empréstimo. O negócio precisava de mais 180.000 euros para ser fechado. O banco não abria exceções. Investidores privados rondavam, mas não se comprometiam. O prazo terminava em 90 dias e aproximava-se a cada manhã. O Carlos disse ao Diogo, e mais uma vez: "Isto foi a Rita que me contou. A tua mãe está sentada em muito dinheiro, Diogo. Dinheiro de que ela não precisa na totalidade. Preciso que ouçam o que o Carlos realmente disse.
Não disse que a tua mãe talvez quisesse investir. Não disse que talvez ela gostasse de ajudar. Ele disse que ela não precisa dele na totalidade. Como se o meu dinheiro fosse um excedente a ser distribuído. Como se 32 anos, a mergulhar em águas geladas para seguradoras, tivessem produzido um fundo para a conveniência do meu filho. Eu não sabia de nada disto na altura. Mas quando descobri, todas as peças encaixaram. O fogão, a confusão, a súbita preocupação com a minha segurança. Nunca foi sobre segurança. Foi sobre 180 mil euros. 2 semanas antes do congelamento das contas. Num domingo à noite, a minha neta Rita ligou-me. A Rita tem 22 anos. Estuda biologia marinha na Universidade do Algarve. Inspirada, diz ela. É inteligente, calada e presta atenção. Herdou isso de mim, não do Diogo. Avó, preciso de te contar uma coisa. A voz dela tremia. Eu percebia que ela tentava manter-se firme e não conseguia. Fui jantar à casa do pai e da mãe. Depois de comermos, o pai e o Carlos foram para o escritório. A mãe foi atrás deles. Eles não sabiam que eu estava no corredor. Ela fez uma pausa. Ouvi a respiração dela. O Carlos disse que dar entrada do processo no tribunal demora 72 horas. Na terça-feira, ela já não vai conseguir aceder a nada. E o pai perguntou: "E a casa?" E o Carlos respondeu: "Um passo de cada vez." Sentei-me à mesa da cozinha. O barômetro no corredor marcava 1018 estável. Olhei para ele durante muito tempo. "Abu, estás aí?" "Estou aqui, meu amor. Conta-me tudo." Começa do princípio. Ela contou-me sobre o pedido de interdição, o plano para ligar ao banco e reportar problemas cognitivos, as palavras ensaiadas que o Carlos tinha preparado, os prazos. Quando ela terminou, eu disse: "Fizeste a coisa certa, Rita. Isto foi difícil, e tu fizeste a coisa certa. O que é que vais fazer, avó?" "Vou preparar-me." "Para quê?" "Para terça-feira. Se alguma vez alguém questionou a sua lucidez só por causa da sua idade, se alguma vez lhe disseram que precisa de proteção contra as pessoas que deveriam estar a protegê-la, deixe um comentário. Quero ouvir a sua história. E subscreva o canal, porque o que o meu filho fez a seguir não vai querer perder." A terça-feira chegou. Eu estava pronta. Acordei às 5:30 da manhã. Fiz o meu café. Fiz as palavras cruzadas. Uma das palavras era marítimo. Encarei isso como um sinal. Tomei banho, vesti as minhas calças vincadas cinzentas e uma blusa creme. E fiz chá preto gorreana. O chá bom, de folha solta, na chaleira do Tiago. A campainha tocou às 8:15. Olhei para o barômetro quando passei por ele. A descer. 1009 milibares. Tempestade a caminho. O barômetro já sabia antes mesmo de eles se sentarem. O Diogo vestia um fato numa terça-feira de manhã. Só isso disse-me tudo. O meu filho não veste fatos, a não ser que esteja a tentar impressionar alguém ou a intimidar alguém. Naquela manhã, eu não tinha certeza de qual era o objetivo. A Margarida estava atrás dele. Cabelo arranjado, batom retocado. Parecia que ia assistir a uma escritura, o que de certa forma era verdade. O Carlos Barreto foi o último a passar pela porta. Casaco azul marinho, pasta de pele. Não me apertou a mão. Acenou e disse: "Bom dia, dona Helena." E eu respondi: "Creio que não fomos apresentados, mas por favor entrem. Acabei de fazer chá." Sentaram-se à minha mesa da cozinha. A minha mesa, onde o Tiago e eu comemos 10.000 refeições. Onde eu ajudei a Rita com os trabalhos de biologia. Onde eu avaliei 32 anos de relatórios de seguros. O Diogo limpou a garganta, ajeitou a gravata, ajeitou-a de novo e depois uma terceira vez. "Mãe, congelamos todas as tuas contas esta manhã. É para a tua própria segurança." O Carlos abriu a pasta e deslizou papéis pela mesa. Processo de acompanhamento de maiores. Providência cautelar. Palavras como responsabilidade fiduciária e recomendação de avaliação cognitiva, impressas num tipo de letra desenhado para parecer oficial e definitivo. A Margarida acrescentou: "Temos estado preocupados contigo, Helena. O fogão,
As perguntas repetidas. Não é seguro gerir isto sozinha. Eu deitei mais chá. Chá preto pra chávena azul com a asa lascada. A minha favorita. Dei um gole, pousei-a. Olhei para o meu filho. Meu querido, esqueceram-se de uma. A mão do Diogo parou a caminho da gravata. Como assim esquecemos-nos de uma? Eu sorri e peguei no meu chá outra vez. Alguém quer uma chávena? Tenho imenso. Eles foram-se embora 40 minutos depois. Esperavam lágrimas. Esperavam raiva. Esperavam sair dali com o controle de tudo. Em vez disso, saíram com uma pergunta a que não sabiam responder. E eu continuei a beber o meu chá. Deixem-me voltar à história do fogão. Depois da visita do empadão da Margarida em janeiro, aquela em que o terceiro bico acabou ligado, fui verificar a câmara da cozinha. É uma unidade pequena, magnética. Fica em cima do frigorífico, atrás das caixas de cereais. Nunca se nota, a menos que se esteja à procura. As imagens eram claras, registro de data e hora. 14 de janeiro, 2h47 da tarde. A Margarida pousa o empadão na bancada. Falamos sobre o semestre da Rita. A Margarida pega na carteira. Vira-se para o fogão. A mão esquerda estica-se e roda o botão do terceiro bico. 1/4 de volta. Apenas o suficiente para dar gás, mas não para acender. Depois caminha para a porta da rua e grita por cima do ombro. Até quinta, Helena. E desaparece. 2 semanas depois, o Diogo liga por causa do fogão. Eu não confrontei a Margarida. Não contei ao Diogo. Guardei as imagens. Fiz uma cópia para uma pendrive. Pus a pendrive na minha gaveta de arquivo. Na pasta marcada Consórcio Atlântico. Ano fiscal 2019. Ninguém abre uma pasta com o rótulo Ano fiscal 2019. Ninguém. Na minha linha de trabalho, não se mostram as provas até o avaliador da seguradora estar na sala. Nós documentamos. Nós catalogamos. E esperamos. A paciência não é uma virtude no salvamento marítimo. É uma metodologia. A Margarida ligou o terceiro bico exatamente às 2h47 da tarde. Eu tenho a data e a hora registradas. Eu tenho tudo com registro de data e hora. Tenho 32 anos de experiência a registrar a data e a hora das coisas. Algumas pessoas guardam diários. Algumas pessoas guardam rancor. Eu guardo provas. Não porque planeio usá-las, mas porque é isso que se faz quando se passou a vida numa profissão em que a diferença entre um pagamento de 5 milhões de euros e um processo recusado é se as fotografias têm a data certa impressa. Eu não sabia que ia precisar daquilo, mas tinha-o guardado. E quando a Margarida se sentou na minha cozinha e falou do fogão, eu pensei: sim, o fogão. Vamos falar sobre o fogão, mas não ainda. Depois da chamada da Rita, eu tive 2 semanas. É muito tempo quando se sabe o que aí vem. É uma eternidade quando se sabe o que fazer a respeito. Primeiro telefonema, Fernando Oliveira. O Fernando foi meu colega na seguradora marítima durante 21 anos. Deixou a empresa para exercer advocacia. Direito marítimo e direito de fundos de investimento, especificamente. Tem sido meu advogado desde então. O escritório dele é em Lisboa. Conduz um Volvo e lê cartas náuticas por diversão. É exatamente o tipo de pessoa que queremos do nosso lado quando alguém vem atrás dos nossos bens. Fernando, o meu filho vai interpor uma providência cautelar de interdição contra mim daqui a 2 semanas. Ele vai congelar as minhas contas bancárias. O Fernando não hesitou um segundo. Tens documentação? Tenho tudo. Claro que tens. O Fernando confirmou o que eu já sabia. O fundo fiduciário gerido pelo sindicato da Lloyds em Londres. Aquele que eu criei através do meu sindicato marítimo há 22 anos. Era intocável. Não está sediado em nenhum banco nacional. É administrado por um sindicato em Londres. Nenhum tribunal português consegue chegar lá com uma providência de rotina. Nenhum congelamento bancário nacional pode tocar-lhe. Essa conta tem 2.100.000 euros. É a minha verdadeira reforma. As minhas contas nacionais. A conta ordem, a conta poupança e a conta de investimento.
somam cerca de 340 mil euros. Dinheiro importante, mas não a minha base. O Diogo não sabia do fundo da Lloyds. Ele nunca tinha perguntado sobre as minhas finanças ao detalhe, e eu nunca me tinha oferecido para contar. Na nossa família, isso era normal. O Tiago e eu não falávamos de dinheiro ao jantar. Falávamos do tempo, de mergulhos e de quando é que a seleção nacional voltaria a jogar bem. Segundo o telefonema. Doutora Raquel Pinto, a minha médica há 15 anos. Pedi-lhe que me enviasse uma cópia da minha avaliação cognitiva mais recente, feita há 4 meses para a renovação da minha licença de mergulho. Pontuação perfeita, 30 em 30. Eu estava pronta. O congelamento viria na terça-feira e eu ia servir chá. Quarta-feira, o dia a seguir. Acordei às 6 da manhã. Fiz café, fiz as palavras cruzadas, caminhei pelo bairro. Voltei para casa, fiz chá, li durante 1 hora. Fui para a cama às 9:30 da noite. Não liguei ao Diogo. Não liguei ao banco. Não liguei a ninguém. Usei dinheiro vivo para as compras. Os 15 mil euros que eu tinha levantado da conta à ordem na semana anterior, comprei salmão, espargos e uma garrafa daquele alvarinho bem fresco de que gosto. Fiz o jantar só para mim e comi no terraço. O meu telemóvel vibrou 4 vezes nesse dia. Todas as mensagens eram do Diogo. Mensagem 1. 9:12 da manhã. Mãe, por favor, liga-me. Precisamos de falar sobre os próximos passos. Mensagem 2. 11:45 da manhã. Eu sei que isto é difícil. É para o teu próprio bem. Liga-me. Mensagem 3. 2:30 da tarde. Mãe. Mensagem 4. 7:15 da tarde. Por favor. Li cada uma delas. Não respondia nenhuma. A Rita enviou-me fotografias do ecrã com as mensagens trocadas entre o Diogo e a Margarida nessa noite. A Margarida escreveu: ela provavelmente está só confusa. Dá-lhe um dia. Os velhos processam as coisas devagar. Os velhos processam as coisas devagar. Eu estava a processar perfeitamente bem. Estava a processar mais depressa do que qualquer um deles. A questão é que eles não conseguiam ver isso, porque já tinham decidido que eu estava diminuída. Quando decidimos que alguém é menos do que realmente é, deixamos de procurar provas do contrário. Isso não é amor. É conveniência. O barômetro mantinha-se estável. 1018 milibares. Nem a subir, nem a descer, à espera. Eu também estava à espera. No trabalho de salvamento, há uma fase a que chamamos avaliação de águas paradas. Antes de mergulhar, antes de tocar em qualquer coisa, ficamos sentados no barco a olhar para a superfície. Procuramos correntes, padrões de destroços, manchas de óleo. Avaliamos com o que estamos a lidar antes de afundar. Eles esperavam uma tempestade. Eu dei-lhes águas calmas. Na minha experiência, isso é sempre pior. Quinta-feira. Segundo dia de silêncio. O Diogo ligou 3 vezes antes do meio-dia. Deixei todas as chamadas irem parar ao correio de voz. Ele deixou uma mensagem. Mãe, estou a ir para aí. Precisamos de falar. Ele chegou às 2 da tarde. Eu estava no jardim, de joelhos ao lado das hortênsias, com a minha tesoura de poda. A terra estava quente. Fim de primavera em Portugal. Tudo cheira a possibilidades. O Diogo caminhou pelo relvado. Parecia que não tinha dormido. A camisa estava amarrotada. Foi a primeira vez que vi o meu filho com uma camisa amarrotada desde o ensino secundário. Mãe, não me devolveste as chamadas. Levantei-me. Sorri. Limpei a terra das luvas. Diogo, queres um chá? Estava mesmo a pôr a chaleira ao lume. Não quero chá, mãe. Quero falar sobre as contas. As hortênsias estão finalmente a florescer. Olha para esta. Vai ter um azul profundo este ano. O nível de acidez do solo deve estar no ponto. Mãe, por favor, deixei-o entrar. Fiz chá na mesma. Servi 2 chávenas. Sentei-me à mesa da cozinha. Como está a Rita? Ela ligou-me no outro dia a falar da tese. Biologia marinha. Uma rapariga esperta. Mãe, o que querias dizer sobre a conta? Que conta? Disseste que nos tínhamos esquecido de uma. Que conta? Dei um golé.
Paucheia Chavena. Sabes, o Tiago dizia sempre que o segredo de um bom chá preto é a temperatura da água. Não pode ferver. Tem de ficar exatamente nos 90 graus. Mãe, tens falado com a Rita ultimamente? Ela está a escrever sobre a recuperação dos recifes de coral, um trabalho fascinante. Ele ficou ali sentado durante 20 minutos. Falei sobre o jardim, o tempo, a velha cana de pesca do Tiago que precisava de linha nova e sobre o horário de verão da biblioteca. Não discuti contas, tribunais, advogados ou qualquer coisa que a Margarida quisesse saber. Ele saiu daqui mais perturbado do que quando chegou. Nessa noite ligou ao Carlos. Há algo de errado. Ela não está a reagir de todo. O Carlos respondeu. Os velhos processam as coisas devagar. Dá-lhe tempo. O Carlos estava errado em muitas coisas, mas estava especialmente errado sobre aquilo. Na sexta-feira, enquanto o Diogo vigiava o meu jardim e tentava que eu respondesse a perguntas sobre uma conta que ele não conseguia encontrar, o Carlos Barreto estava sentado numa sala de reuniões no centro de Lisboa, a descobrir que os problemas dele eram bem maiores que os meus. O Carlos tinha uma reunião com o fundo financiador, o Fundo de Capital Financeiro, para analisar o progresso do negócio imobiliário, rotina normal. Ele vestiu o seu melhor fato, levou a pasta com as projeções. A responsável de conformidade do fundo, uma senhora chamada Joana Silva, puxou o Carlos à parte antes do início da reunião. Doutor Barreto, a nossa equipe de análise detetou algo. Há um processo a decorrer no tribunal, uma ação de acompanhamento de maiores envolvendo a mãe do seu sócio. Deu entrada esta semana. Pode explicar-me isso? O Carlos pestanejou. É um arranjo familiar padrão. As famílias fazem isto com frequência. A Joana Silva escreveu algo no seu caderno. Existe alguma disputa legal a envolver as finanças da família do seu sócio? Não, absolutamente nenhuma. Ela escreveu mais alguma coisa. Vamos prosseguir com a reunião, mas vou precisar de documentação a provar que este processo não tem qualquer impacto na nossa transação. O Carlos aguentou a reunião com a boca seca. O Fundo de Capital Financeiro iria fornecer 800 mil euros do milhão e 200 mil. Se recuassem, o negócio estava morto. Não ferido, morto. Ele ligou ao Diogo às 4 da tarde. Podemos ter um problema. O processo em tribunal apareceu numa verificação de antecedentes. O fundo está a fazer perguntas. Diogo respondeu. Isso é a tua área, Carlos. Tu é que és o advogado. Resolve. Eu não posso apagar um registro público, Diogo. O processo está no sistema. Qualquer um pode vê-lo. Então anula a entrada, cancela a ação, o que quer que seja. Não funciona assim. Fez-se um longo silêncio. Depois, o Diogo disse: a minha mãe sabe de algo que nós não sabemos. Ela mencionou uma conta de que nos esquecemos. E se houver dinheiro que não encontramos? O Carlos não respondeu durante 5 segundos. 5 segundos muito longos. E então disse: descobre que conta é essa. Rápido. Também na sexta-feira conduzi até Lisboa, mas não para a sala de reuniões do Carlos. Fui ao escritório do Fernando Oliveira. O escritório do Fernando parece a cabina de um navio. Cartas náuticas nas paredes. Um relógio de latão que indica as marés. Uma fotografia emoldurada do navio Corinthians. O lembrete dele diz de que os grandes afundam tão depressa como os pequenos. Ele já tinha revisto a documentação que deu entrada no tribunal. O Carlos tinha apresentado o pedido como um processo cautelar de emergência, sem a declaração médica obrigatória, citando alterações de comportamento observadas e relatadas por familiares. O Fernando espalhou os papéis na secretária e tocou na secção relevante. Isto é trabalho amador, Helena. Um pedido de interdição cautelar sem avaliação médica. Qualquer juiz questionará isto em 10 minutos. O Carlos ou não percebe nada de direito civil para idosos, ou estava com muita pressa. O meu palpite é que sejam as duas coisas. O Fernando já tinha contactado a doutora Raquel Pinto. Ela estava a preparar uma declaração, com data e assinatura reconhecida, muito específica. Dizia que Helena Souza era totalmente competente, com uma lucidez aguda, e que tinha obtido a pontuação de 30 em 30 na mais recente avaliação cognitiva.
E quanto à notificação judicial? Perguntei eu, redigida, pronta a seguir quando deres a ordem. Ainda não. Ele serviu-me café. Eu não bebo café, mas bebi na mesma. Há conversas que exigem algo mais forte do que chá. Analisamos juntos o fundo da Lloyds. 2.100.000 euros. Administrado através de um sindicato em Londres. As minhas contribuições tinham começado há 22 anos, através da Associação da Marinha Mercante. Os pedidos de interdição e congelamento num tribunal português não têm jurisdição zero sobre ele. O Fernando disse. Eles nem sabiam que deviam procurar isto. Não sabiam. Quando queres avançar? Eu pensei um pouco. O meu filho tem um jantar importante com os investidores na próxima quinta-feira. O Carlos vai lá estar. A Margarida vai lá estar. O Fernando olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Queres testemunhas? Tenho passado a vida a apresentar conclusões a salas cheias de executivos de seguros, Fernando. Eu quero uma plateia. Sábado e domingo. Dias 4 e 5. Silêncio total da minha parte. Mas silêncio da minha parte não significava silêncio em todo lado. A Rita estava naquela casa. Ela ouviu tudo. Eu tratei do jardim. Eu li. Caminhei pelo bairro e acenei a Dona Margarida, que estava a podar as roseiras. Não liguei ao meu filho. Não liguei ao banco. Não chorei. Não entrei em pânico. Mas dentro da casa do Diogo, as coisas estavam a desmoronar-se. A Rita contou-me mais tarde. No sábado à noite, o Diogo e a Margarida tiveram uma discussão que durou 2 horas. A Rita ouviu do quarto dela. Portas a bater. Vozes que faziam tremer as paredes. Margarida, ela é tua mãe. Eras tu que devias lidar com ela. Diogo, tu disseste que ela se ia ir abaixo. Disseste que ela ia ligar a chorar no espaço de 1 hora. Ela ofereceu-me chá, Margarida. Chá. Margarida respondeu. Então volta lá e encontra a conta. Faze buscas na casa dela. Vê o correio dela. Diogo gritou. Não vou assaltar a casa da minha mãe. O Carlos mandou uma mensagem aos 2 na manhã de domingo. Preciso daqueles 180.000 euros garantidos até sexta-feira, senão a estrutura do negócio altera-se. Isto não é opcional. Nessa noite, a Margarida sentou-se no sofá e falou ao Diogo sobre a mãe dela. A sua verdadeira mãe, Sandra, que tinha tido demência precoce, que aos 60 anos se tinha esquecido dos nomes dos filhos, que tinha saído a vaguear de casa às 3 da manhã em camisa de dormir e tinha sido encontrada pela polícia a 6 quarteirões de distância. Eu vi a minha mãe esquecer-se do meu nome, Diogo. Eu estava a tentar evitar que isso acontecesse contigo. Eu estava a tentar protegê-la. E logo a seguir, na mesma respiração. E só a casa da tua mãe cobria a diferença. Estaríamos a fazer-lhe um favor. Aquilo era a Margarida resumida numa frase. Dor verdadeira usada como ferramenta. Um medo genuíno transformado num pé de cabra. No domingo à noite, as fissuras entre eles já eram visíveis. Eu não precisei de fazer absolutamente nada. A pressão tem a capacidade de encontrar as uniões mais fracas. Já vi isso acontecer aos cascos de aço nas profundezas do mar. Também acontece nos casamentos. Segunda-feira. Dia 6. O ponto intermédio de tudo isto. A Rita veio à minha casa às 10 da manhã. Trazia o computador portátil. Tinha olheiras profundas e uma expressão que eu reconheci. O olhar de alguém que tomou uma decisão e está aterrorizado com ela. Avó, preciso de te mostrar uma coisa. Sentámo-nos à mesa da cozinha. Ela abriu o computador e carregou um grupo de mensagens. Diogo, Margarida e Carlos. Um grupo de família que eles tinham criado para planear a interdição. Tinham adicionado a Rita há meses, porque a Margarida queria parecer inclusiva. E esqueceram-se de a remover quando a verdadeira conversa começou. A Rita deslizou o ecrã até 14 de dezembro. E ali estava. De Margarida para o Diogo. Diz ao banco que ela te fez a mesma pergunta 3 vezes. Eles vão emitir um alerta. Eu li aquela linha. Depois li outra vez. A seguir disse. Desce no ecrã. Mais mensagens. O Carlos a treinar o Diogo sobre a linguagem jurídica. Usem a expressão declínio progressivo.
Sou a termo médico sem ser um diagnóstico fechado. Os juízes veem isso o tempo todo. A Margarida listar os meus sintomas, todos inventados. Ela repetiu a mesma história sobre a viagem de pesca do Tiago. Eu contei aquela história uma vez no Natal e toda a gente se riu. Ela esqueceu-se de onde estacionou no supermercado. Eu estacionei no mesmo lugar onde estaciono há 9 anos, a fila C, perto do retorno dos carrinhos. 37 mensagens no total. Eu li-as todas. A minha mão estava firme. A minha respiração estava calma. Eu já li relatórios de danos de embarcações onde 17 pessoas morreram afogadas. Já olhei para fotografias de porões cheios de água e escrevi notas nas margens. Aprende-se a separar o que se sente do que se documenta. Tirei o meu telemóvel do bolso. Captei a imagem do ecrã. 1 vez, 2, 37 vezes. Levantei-me e caminhei até o corredor. Toquei no barômetro de latão. O ponteiro tinha descido para 1002 milibares. Pressão em queda, disse baixinho. Voltei para a cozinha. Abri a gaveta do arquivo. Tirei uma pasta grossa, daquelas que usava para as reclamações das seguradoras. Coloquei as imagens impressas lá dentro. Obrigada, Rita. Ela estava a chorar. Desculpa, Abo. Não peças desculpa. Acabaste de me dar a prova mais importante que já recebi. E eu já recebi muitas. Terça-feira. 1 semana exata desde o congelamento. Passei o dia à mesa da cozinha com a pasta aberta e o Fernando em alta voz no telemóvel. Compilamos o dossiê de provas. Cada peça etiquetada, datada, organizada. Velhos hábitos de 32 anos de documentação de seguros. Item 1. Fotografias do grupo de mensagens. 37 mensagens que documentavam um plano coordenado para forjar o meu declínio cognitivo. As instruções da Margarida. A linguagem jurídica do Carlos. A conivência do Diogo. Item 2. Imagens da câmara da cozinha. A Margarida a ligar o terceiro bico do fogão. 14 de janeiro, 2h47 da tarde. Guardado na pendrive e agora também no servidor seguro do Fernando. Item 3. A carta da doutora Raquel Pinto. Datada, com assinatura reconhecida. Avaliação cognitiva completa. 30 em 30. A dona Helena Souza demonstra excelente função executiva, capacidade de memória e raciocínio espacial. Não há indicação clínica de qualquer deficiência cognitiva. Item 4. Documentação do fundo do sindicato da Lloyds. Resumo da conta. 22 anos de contribuições. Saldo atual. 2.100.000 euros. Administrado através do Sindicato de Londres. Nenhuma jurisdição bancária portuguesa se aplica. Item 5. O processo que o Carlos deu entrada no tribunal. O Fernando tinha sublinhado as falhas a amarelo. Sem declaração médica. Sem avaliação independente. Apresentado sob provisões de emergência que exigem prova de dano iminente. Provas que o Carlos forjou usando as mentiras da Margarida. A pasta começou a ficar pesada. Colei um rótulo marítimo. Os rótulos cor de laranja que usávamos no consórcio do Atlântico. Número do sinistro. Nome da embarcação. Data. Escrevi neste. Souza contra Souza. Pendente. O Fernando perguntou. Quando queres avançar? Quinta-feira. O jantar com os investidores. Queres apresentar isto num jantar? Tenho passado a vida a apresentar conclusões a salas cheias de executivos de seguros, Fernando. Eu não apresento em jantares. Eu apresento no momento em que mais importa. No trabalho de salvamento marítimo, não basta encontrar os destroços. É preciso apresentar as provas à sala, que decide o que elas valem. Eu era muito boa a fazer apresentações. Naquela mesma terça-feira, 1 semana exata após o congelamento, o Diogo apareceu à minha porta outra vez. Estava com pior aspecto do que na quinta-feira. Os olhos vermelhos, o colarinho desabotoado, a barba por fazer. O meu filho sempre tinha sido um homem impecavelmente arranjado. A Margarida exigia-o. O facto de ela o ter deixado sair de casa com aquele aspecto disse-me que as coisas também estavam a desmoronar em casa deles. Mãe, por favor, fala comigo. Diz-me o que queres. Abri a porta de par em par. Entra, Diogo.
Estava mesmo a pôr a chaleira ao lume. Liguei o lume. Tirei 2 chávenas. A azul com a asa lascada para mim. A verde, do Tiago, para o Diogo. Eu não usava a chávena do Tiago desde que ele tinha morrido. Usei-a agora. Não sei bem porquê. Talvez quisesse ter o Tiago àquela mesa. Sentamo-nos. Servi o chá. Como vai o trabalho? Perguntei. Mãe, a Rita diz-me que a defesa da tese é em outubro. Biologia marinha. Ela está a estudar a recuperação dos recifes de coral. Sabias que os recifes danificados se conseguem regenerar se as condições forem as certas? Um trabalho fascinante. Mãe, preciso de saber. Que conta é que nos falhou? Dei um gole. Pousei a chávena. Olhei para ele. Precisas de saber muitas coisas, Diogo. Mas essa não é uma delas. Mãe, isto é sério. O Carlos diz que... O Carlos diz muitas coisas. Como tem estado o tempo? Prevêem chuva para quinta-feira. Ele ficou 30 minutos. Falei sobre o jardim, a leitura do barômetro, o novo clube do livro da biblioteca e uma receita de doce de ovos que encontrei no livro de receitas da mãe do Tiago. Não discuti contas, tribunais, advogados ou qualquer coisa relacionada com o congelamento. Ele saiu daqui a tremer. O meu filho deixou a minha casa naquele dia a parecer 10 anos mais velho. Uma parte de mim doeu pelo rapaz que costumava sentar-se àquela mesa a fazer os trabalhos de casa, mas o rapaz que ali se sentava nunca teria feito isto. Aquele rapaz já não existia. E eu não podia salvar-lo do homem em que se tinha tornado. Enquanto eu servia chá e falava de recifes de coral, o Fernando Oliveira fazia telefonemas. O Fernando ainda não tinha avançado com a notificação judicial. Isso ficaria para quinta-feira. Mas tinha feito algo mais silencioso. Tinha contactado o Departamento de Ética da Ordem dos Advogados. Não era uma queixa formal, ainda não. Uma averiguação, uma cortesia profissional, de advogado para advogado. Gostaria de debater a entrada de um processo cautelar recente que parece não ter a devida documentação médica exigida por lei, disse o Fernando ao responsável. O advogado que apresentou o processo atua na área do imobiliário. Tenho sérias dúvidas sobre a sua familiaridade com as leis de proteção aos idosos. A ordem não se move depressa em averiguações, mas eles acompanham as situações. E acompanharam o Carlos Barreto na manhã de quarta-feira. Uma chamada da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados. Quarta-feira, 9 da manhã. O Carlos estava no carro, a caminho de uma inspeção a um imóvel. Doutor Barreto, recebemos uma averiguação referente a um processo de interdição que preparou. Processo 2026-A4471. Pode confirmar que preparou este documento? O Carlos encostou o carro. Quem apresentou o pedido de averiguação? Não podemos revelar essa informação. Estamos apenas a solicitar a sua resposta. O pedido parece carecer de uma avaliação médica. Pode fornecê-la? O Carlos não podia fornecê-la porque não existia nenhuma. Porque a doutora Raquel Pinto nunca tinha sido consultada. Porque toda a base médica para o processo eram os sintomas inventados pela Margarida. O Carlos ligou ao Diogo ao meio-dia. A tua mãe tem um advogado. Alguém me denunciou à ordem. Quem? Ela não conhece nenhum advogado. Ela conhece um. Chama-se Oliveira. Fernando Oliveira, advogado de direito marítimo. O Diogo nunca tinha ouvido aquele nome. Ele não fazia ideia da minha rede de contactos profissionais. Não fazia ideia dos 32 anos de colegas, ligações e relações que eu tinha construído. Enquanto ele achava que eu andava apenas a mergulhar no mar, as pessoas subestimam o que uma mulher constrói em 32 anos. Não deviam. Quarta-feira, dia 9. Um dia antes do jantar com os investidores. Peguei no telemóvel e liguei ao Diogo. Foi a primeira vez que tomei a iniciativa de falar desde o congelamento. Ele atendeu ao primeiro toque. Mãe, Diogo, percebi que tens um jantar amanhã com os teus investidores. Um jantar importante. Silêncio. Como é que soubeste disso? Gostava de ir. Um silêncio ainda mais longo. Conseguia ouvir a Margarida em fundo. O que é que ela quer? Mãe, não acho que seja uma boa ideia.
Tenho estado a pensar no que disseste sobre segurança. Gostava de compreender melhor o teu plano. Acho que conhecer os teus parceiros de negócios me ajudaria a sentir mais confortável com esta situação. Deixei a frase pairar no ar. Era perfeitamente razoável e perfeitamente calculado. Se ele dissesse que não, pareceria que tinha algo a esconder. Se ele dissesse que sim, passaria as próximas 24 horas aterrorizado. Ele disse que sim. Teve de o fazer. Maravilhoso. Qual é o restaurante? Lúcia, no Chiado, às 7. Estarei lá. Ele desligou. Acho que a conversa com a Margarida ocorreu exatamente como eu esperava. Uma semana depois, tudo terminou mais depressa do que eu imaginava. O tribunal rejeitou o pedido de interdição por falta de provas médicas. As minhas 3 contas bancárias foram imediatamente desbloqueadas e o banco apresentou um pedido formal de desculpas, iniciando ainda uma auditoria interna. A participação disciplinar contra o Carlos avançou, enquanto o negócio imobiliário dele e do Diogo desmoronou após a saída do Henrique. Os 180 mil euros que tentaram tirar de mim passaram a ser uma dívida deles. O Diogo e a Margarida continuaram casados, mas já viviam como estranhos. O Diogo enfrentava dificuldades financeiras e a Margarida procurava um advogado. O fundo que eu mantinha em Londres permaneceu intocável. Nunca chegaram a descobrir que ele existia.